Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco nesta manhã. Eu estou aqui para deixar um texto bíblico ao seu coração. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e o 14, diz assim, esta versão que eu estou lendo é a versão da King James. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É conhecido de nós todos que esta carta que Paulo escreve é chamada a carta da prisão. Paulo escreveu 4 cartas quando estava preso. Ele escreve aos Efésios, ele escreve aos Colossenses, ele escreve aos Filipenses e ele escreve também a Filemão. Dentro dessas 4 cartas que Paulo vai escrever, ele escreveu a cerca de 60 a 62 depois de Cristo. E é incrível como a prisão não aprisionou a alma de Paulo. Ele estava preso fisicamente, mas o seu espírito estava livre. E quando ele escreve essa carta aos irmãos que estavam em Filipos, Paulo escreve com o intuito de ensiná-los, de orientá-los. E ele dá aqui para nós 2 informações muito interessantes. A primeira está no versículo de número 13. Paulo está dizendo que ele não se aprisionou, o coração não está preso nas coisas que passou. Paulo está dizendo que ele não alcançou ainda a graça da salvação, mas nada nesse mundo aqui tem prendido o seu coração. Ele não está preso em fator algum, a fim de que possa impedir a salvação. E a palavra passado significa aquilo que já passou, ou seja, conjunto de situações que passou, que ficaram e que agora precisa ser escrita uma nova história. É muito perigoso quando alguém prende o coração no passado, porque o passado ele não perdoa. O passado, quando alguém fica preso no passado, a pessoa vira refém da situação. E o passado traz marcas. O passado traz situações e sentimentos que às vezes ao nosso consentimento a gente fica preso por tanto tempo ali que você não consegue olhar a liberdade. Paulo está dizendo que ele já passou por tantas coisas e nada daquilo que ele passou aprisionou o seu coração. O seu coração está livre. E ele continua dizendo, meu coração, a minha alma está livre. E eu estou olhando para a frente e me esquecendo das coisas que ficaram. A primeira lição que eu aprendo é que você precisa aprender a abandonar as coisas que passou. Abandonar as coisas que ficaram. Viver no passado é muito perigoso. Um dos maiores problemas da geração de Israel quando estava no deserto foi esquecer-se do Egito e lembrar que Deus tinha uma Canaã. Todas as vezes que você fica com o teu coração preso no Egito, nas coisas que você vivenciava, você nunca irá perceber as coisas grandes que Deus tem para a sua vida. Você lembra de Pedro? Um dia Jesus falando acerca do reino dos céus, Pedro disse assim, Senhor, nós abandonamos a nossa casa, o nosso trabalho, abandonamos tudo pelo Senhor. O que nós vamos ganhar? Pedro estava com o coração no passado, porque conhecemos certamente a história de Pedro e sabemos que Pedro tinha uma grande rede de pesca. Ele era um sócio proprietário, mas o seu coração estava preso naquilo que ficou e ele não lembrava daquilo que ele poderia ganhar. Então viver no passado é muito perigoso. Paulo está dizendo, eu me esqueci das coisas que passaram. Eu abandonei as coisas que ficou. Há um texto também que lá em Isaías, capítulo 43, a Bíblia diz assim, não lembrei das coisas passadas e nem considerais as antigas. Você precisa aprender a lidar com os traumas do passado, com as decepções do passado. E aí Paulo vai nos dar uma segunda informação muito interessante. Ele está dizendo que não é que ele já tenha chegado, mas o passado não pode prender ele, porque ele não tem o coração no passado. E ele está dizendo, olhando para as coisas que virão, para o futuro. Aí ele vai dizer no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é este alvo que Paulo está dizendo? A salvação, a graça de Cristo. Paulo está dizendo que ele já viu, ele já olhou para a graça através da salvação. E um certo escritor um dia disse assim, que olhei para o futuro, gostei do que vi lá, estou indo para lá. Então o céu, ele é de verdade. E é este alvo que Paulo está dizendo. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus. Mas nós sabemos que para chegar no céu,
nós precisamos tomar algumas decisões. Dentre elas, viver uma vida reta e justa diante de Deus. Dentre elas, viver uma vida de abnegação diante do Senhor. Dentre elas, renunciar. Dentre elas, viver uma vida diária aos pés do Senhor. É claro que Paulo está usando aqui um aparato que os grandes competidores usavam em épocas de competições, em época de jogos. Paulo está usando aquele alvo para mostrar que aquele alvo precisa ser alcançado. E não há resultado nenhum para o competidor quando a flecha ou a bala sai fora do projeto do alvo. Precisa acertar no alvo. É este alvo que Paulo está dizendo: eu prosseguirei para o alvo. Aonde está sendo o teu alvo? Como está teu coração? Você está desejoso por alcançar ou não? Você precisa entender que nós temos um alvo e precisamos caminhar para lá. Não pare, não desista. Nós temos um alvo e nós vamos alcançar. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus. Você foi vocacionado por isso, foi escolhido por isso e separado por isso. E eu tenho a certeza que a graça de Deus vai te alcançar nesse dia. Esta é a palavra que eu tenho para compartilhar com o teu coração, com sua casa, com sua família. Lembrando a você que se esse canal tem te abençoado, se inscreva no nosso canal, compartilha, curte, comente também, para que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo importante para os ouvintes, e eu tenho certeza que Deus continuará abençoando a sua vida e me dando graça também para gravar esses devocionais diários para a sua vida. Esse é o Momento Pastoral com o evangelista Newton Luiz de hoje, e lembre-se disso, você faz parte dos planos de Deus.